pessoal, intervalo rapidinho, já estamos de volta com o nosso Proseando nas Gerais. Hoje o nosso convidado Edilson Carlos Torquato, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo. E no bloco anterior a gente falou que ia começar falando de escola, mas antes tem que lembrar uma passagem importante na vida do Edilson, que relativo ainda à cultura, você me contava que na saída do mercado para casa, você passava ali no coração da cidade, onde se desenvolvia o centro de comunicação mais importante na época, que era a Rádio Sociedade. Isso. Hoje, grandes comunicadores estavam no comecinho da carreira. Isso, como eu falei anteriormente, a gente morava atrás da matriz, para passar no mercado, invariavelmente a gente passava onde hoje é o quarteirão do povo lá, e lá tinha a Mercearia Viena, em cima, não sei se é no mesmo prédio, mas bem perto, na parte de cima, era a Rádio Sociedade. E era orgulho para a gente ver lá os artistas. Imagina como se estivesse vendo os apresentadores de televisão hoje. Naquela época nós não tínhamos televisão aqui. Então você vendo as pessoas importantes da época. Era o Elias Ciuf, que estava começando, era João Bastos, o pai de Eduardo Bastos, era seu João Bastos, não lembro. Então são pessoas, era não vou nem falar o nosso amigo Gelson Dias, mas ele já estava lá também. Então, era uma coisa interessante a gente ver. E os acontecimentos que tinham, todos passavam pelo rádio. Qualquer pessoa importante chegava, de alguma forma passava. Então, invariavelmente, a gente estava ali vendo e aquilo, na época, talvez não tinha muita importância, mas depois a gente vai vendo que você aprendeu até ter um olhar crítico dentro, no contexto da cidade, por causa disso. Você acaba menino envolvendo-se. É como se fosse uma criança estar na frente de uma televisão, vendo na frente de uma geradora de televisão, vamos dizer assim, Sim. Aqui vendo todos os acontecimentos acontecerem. Então, um jornal ao vivo. O jornal ao vivo, o tempo todo você presenciando. E você vendo os atores principais, que eram o mais importante. Né? Então, era uma coisa marcante também, foi muito gostoso. Bacana, gostei de lembrar isso pela questão da minha própria profissão, amigos e importantes comunicadores aí da cidade que passaram aí por essa história. Tio Bira, os mais velhos, lembram? Tio Bira, muita gente. Na escola, Edilson, como é que você era? Daquele tipo Caxias que estava ali agarrado nos livros, ou era como era na rua, como era no mercado, bagunçava bacana por lá? Não, se tivesse mais de 50, passou, tá bom. O ruim era tomar bomba. E eu até tomei uma bomba. Isso é que era o pecado. Tomou uma bomba. Mas os professores até falavam que eu era mais ou menos bonzinho e tal, mas fazia só o mesmo necessário para passar. Entrou cedo na escola? Pegou aquela época de jardim de infância? Peguei. É outro momento, outro marcante também. Jardim de infância era ali na confluência da Coronel Prates esqueci, onde era o Banco do Brasil, onde é o Banco do Brasil hoje, bem naquela esquina. Então lá tinha o Jardim de Infância Arthur Bernardes. Então, com 6 anos de idade, eu entrei, né? Depois a gente fazia 1 ano antes de entrar no primário. Então foi um período muito gostoso também. A parte de já na escola, do primário, você não estava só. Como a diferença era pequena, os irmãos estavam todos na mesma escola. Isso. Conta para nós que passagem foi essa que, acho que de propósito, vocês acabaram errando o local certo do banheiro da escola. Não foi bem isso. Meu irmão, o Emilson, nenhum de nós era santo, mas o Emilson era mais atentadinho um pouco. Emilson fez alguma estripulia durante a aula, lá no jardim. Ele era do jardim, vamos dizer, jardim 2, eu do jardim 1, eu do jardim 2. Jardim 1 funcionava lá embaixo, e o 2, que era o meu, cá em cima. Então, para chegar na hora do recreio, a gente descia para lanchar, depois voltava para a sala para dormir, tinha uns tapetinhos para ter o descanso, esqueci o nome que dava esse descanso na época. E antes, a hora que eu estou descendo a escadinha para ir lá para o lanche, brincar um pouquinho, a Milson, da janela da sala dele, me chamou, estava lá sozinho. E aí, Cabreiro, você já foi no banheiro? Eu fui, não. Então vem cá. Eu saltei a janela para dentro dele, pegou um copinho, uma canequinha daquelas de plástico, que a professora tomava água. Eu fiz xixi nessa coisa, ele fez também, jogou dentro do filtro. Acabou o recreio, a primeira que foi tomar água foi a professora. Aí o bicho pegou. Ficou uma fera. Aí o bicho pegou. Castigo para todo mundo. Foi. Primeiro o Emilson foi
teve a orelha quase arrancada. Né? Tomou-lhe um puxão. Eu fiquei Vou nem citar o nome da professora, que ela deve estar viva aí. E era conta com a Ariguera, sabe dessa história. E eu peguei, fui ficar de castigo na secretaria, acabou a aula, nós dois de castigo na secretaria, acabou o horário de aula. A diretora, a secretária, não lembro, me liberou, falou, não, você vai para casa e só fala com sua mãe que para vir cá buscar o Emilson. Aí eu tive que chegar em casa, o pai estava viajando, graças a Deus. A mãe teve que largar os meninos lá, pegar o Emilson, levar para casa, e quando o pai chegou, aí o pau foi comer de novo. Tinha uma goiabeira em casa, eu lembro direitinho, até como que desfiou o cipó da goiaba assim. As marcas estão até hoje na alma. Um pouco mais velho, a gente já vai descobrir nesse momento que um pouco mais velho, a cidade de Montes Claros perdeu um possível padre. Talvez porque, ele, como disse, nenhum deles era santo. Como é que foi essa história de ser expulso do seminário? Ah, tá. Isso quando a gente acabou o primário, nós fizemos primário na escola normal. E toda a escola, para a gente entrar, tinha uma admissão. Você saía da 4ª série para primeiro ano do ginásio, acho que era assim que chamava, a gente fazia a admissão. E minha admissão foi boa para entrar no seminário. Então, era uma escola mais rígida, melhor. Nem todo mundo que entrava lá tornava-se padre, né? Mas, para os padrões da época, era um bom colégio. Tem muita gente boa aqui hoje que estudou no seminário. E eu entrei lá, passei, mas passou um certo tempo, eu não lembro se 1 mês, 2 meses, eu não tinha uniforme ainda, uma camisinha amarela, tergal, que tinha que ir, e eu não tinha camisa. E um dia o padre lá me chamou, o irmão que ficava à frente da porta lá, chamou e falou, se você não vier amanhã com a camisa, você não vai poder entrar, você só pode entrar no dia que vier com o uniforme. Eu cheguei em casa, parei com mãe, e pai estava lá com dor de cabeça, todo mal-humorado, aquele tem tudo, e ouviu aquela conversa, que eu não ia para a escola, eu morrendo de alegria que eu não ia ter que ir para a escola. Mãe contou o que era, pai me chamou, você fala com aquele filho Dom, que altos palavrões. Isso mesmo, os filhos de tudo que vocês pensam aí, pai não tinha papa na língua, não. E você fala com ele que o dia que ele souber onde é que tem esse pano que faz a camisa, que sua mãe já procurou até nas casas Buri, as famosas casas Buri, que tinha ali no fundo. Era bem onde é um ponto frio hoje, onde acaba o quarteirão do povo. Eu sei que procurou lá, não achou. E eu cheguei no outro dia, na hora que foi entrar, do jeito que o pai mandou dar o recado, eu passei para o padre diretor na época. Com os pi e tudo? Tudo do mesmo jeito. Coitado. Voltei para casa, mano, a transferência já pronta, tive que voltar para a escola normal. Sou bom de recado. Com tudo isso, Edilson acabou indo estudar e se formar numa escola das mais renomadas da época e que ainda é hoje, porque se tornou Universidade Federal, que é o Colégio Agrícola, que já era da UFMG na época. Isso. Olha, Denis, é uma coisa importante a gente falar. Montes Claros não é à toa que é a terra da arte, da cultura, principalmente da cultura. Nós tínhamos ótimos colégios, a escola normal naquela época era uma senhora escola. Os nossos professores eram todas pessoas, mas muito boas. O professor tinha valor mesmo e eram pessoas extremamente capazes. E quando acabei o ginásio, o ginasial, tinha uma espécie de vestibular para entrar no colégio agrícola, que para mim é uma referência mesmo de colégio, que eu não conheço ao longo desse tempo todo, algum colégio que permitiu a formação para as pessoas saírem tanto qualificado tecnicamente, como técnico agrícola, quanto com preparo do científico para fazer vestibular. Todos nós que saíamos, aí eu me excluo um pouco, porque eu não fiz todo, eu estudei lá só o primeiro e a metade do 2º ano, problemas familiares não permitiram, que era colégio integral, então eu tive que sair no meio do 2º ano para trabalhar e estudar à noite na escola normal de novo. Mas todas as pessoas que terminavam o 3º ano no colégio agrícola faziam vestibular a maioria dos vestibulares mais difíceis de escolas federais aqui passavam. Tanto é que os que optaram por engenharia ou estavam na UFMG, os que eram de agronomia iam para Viçosa ou Lavras e passava tranquilo. E era uma referência mesmo colégio agrícola, né? E realmente a pessoa, nós tínhamos o 1º e 2º ano, era
dedicado quase que para fazer os 3 anos científicos. E na parte da tarde a gente tinha as atividades agrícolas. E o último ano era praticamente só o agrícola. O que você aprendia nos dois, na carga que tinha nos 2 primeiros anos era o suficiente para te dar uma base para vestibular. Depois, no resto do 3º ano, só davam algumas revisões nas coisas e chegar no fim do ano não tinha cursinho, não tinha nada. Tanto é que os primeiros cursinhos que nasceram lá, nasceram de professores que davam aula para a gente no Colégio Agrícola. Van der Weyck e Nelson fundaram, se eu não me engano, na época, esqueci os nomes, que gerou depois biotécnico e outros cursinhos aqui, foram os primeiros. Era um período, inclusive, que o esporte era bem desenvolvido, tanto lá no Colégio Agrícola como na própria cidade. Como é que você era nessa parte, não só como esportista, se você praticava algum esporte, mas uma coisa que a gente ainda não perguntou aqui, você era muito paquerador também quando era esse adolescente? Não, eu era meio tímido. Tinha as namoradinhas, mas eu sempre fui muito tímido. Eu tinha até vontade, tinha uns namoricos, mas eu podia ter sido mais, não fui não. Segurou um pouco a onda, mas praticava algum tipo de esporte? Eu lembro que o basquete, o vôlei no Colégio Agrícola era muito, era uma potência. Eu tinha uma tendência, apesar do tamanho, de gostar mais de vôlei. Na época, antes um pouquinho do Colégio Agrícola, na escola normal também tinha uma atividade olímpica, que era muito, eu gostava muito de fazer aquela ginástica olímpica, e natação. Sim. Mas não me sobressaí em nenhum deles, não. Era mais torcedor e realmente era efervescente a praça de esporte, pegava fogo mesmo nos jogos estudantis. Eu lembro muito bem o Colégio Agrícola, Colégio São José, Escola Normal, Dulce Sarmento. Era uma coisa de uma rivalidade e aquele clima esportivo mesmo. Tinha muita gente boa que saiu. Você acabou se formando em BH, na UFMG, em Engenharia de Minas. Isso. Mas acabou se dedicando à parte do comércio, seguindo os passos do seu pai, inclusive fora do estado de Minas. Como se sucedeu tudo isso, essa mudança? Eu fui para Belo Horizonte para fazer engenharia, mas a vontade todo, o tempo todo que eu estava lá, era de acabar logo o curso de engenharia para ir trabalhar, porque eu me sentia, apesar de estar na faculdade pública, né, na federal, mas eu sentia que era um peso, que estava lá, meus irmãos trabalhando aqui, pai trabalhando, e eu me sentia um peso lá, porque a maioria da aula era integral também, não podia trabalhar. E então vinha aquela ansiedade de querer formar logo para ter uma atividade profissional. E assim que eu formei final de 82. Nós vivíamos uma crise econômica que, por ramo de engenharia, a coisa estava braba, mas estava ruim mesmo, não tinha engenheiro, a maioria dos engenheiros fazia o concurso para o Banco do Brasil. Mas no curso de Engenharia de Minas nunca houve esse problema, porque à época eram só 7 escolas de Engenharia de Minas tinha no Brasil. Referência era Ouro Preto, na parte mais de extração, pesquisas, e Belo Horizonte, na UFMG, que era mais para o tratamento de minério. Então, eu tive até umas 2 ofertas de emprego, mas se o piso salarial de engenheiro, se eu não me engano, era 8 salários, o que estava correndo no mercado era 3 ou no máximo 4. E isso, quando ia conversar com minha família, a possibilidade que eu tinha de ganhar fazendo compras de arroz, sendo um comissionário na compra de arroz para passar, para beneficiar, era muito pouco. Era como se fosse decepcionante o salário que eu ia ter como engenheiro. E talvez, não sei se foi bom ou ruim, nós sempre fomos dividir com o pai, primeiro porque eu não queria ter ficado mais do que 6 meses em Belo Horizonte para tentar vestibular, acabei ficando 1 ano. E quando eu falei que não ia mais tentar vestibular, no meio do ano de 77, quando eu não passei, no meio do ano, eu não consegui passar, eu falei com ele que eu ia logo largar, ele me pressionou, me chantageou, não, você fica pelo menos mais 6 meses e tal. Então a gente sempre conversou. E ele achou que me dava todo o apoio, se eu quisesse, ao invés de ser engenheiro, ser empregado, ainda foi ser empregado e ganhar muito menos do que você pode, você deve, que você tem capacidade para ganhar, eu te dou o apoio, me prestou um carrinho, um Fusca, eu fui para o Mato Grosso e acabei enveredando, voltou o time comercial de novo. E se casando, ainda jovem, recém-formado, foi lá mexer com arroz, estava lá vendendo e acabou se casando pela primeira vez. Você me perguntou se eu era namoradeiro. Você vê que eu nunca fui. Eu sempre fui de ter uma namorada. Nunca fui de ficar sozinho. Quando achou, casou. Isso. Então eu fui para lá no mês de março.
me estabeleci no Mato Grosso mesmo, mas nem estabelecer muito não, porque eu ficava mais rodando. E conhecia quem veio a ser minha primeira esposa no mês de julho. No mesmo dia que nós conhecemos, já começou um relacionamento bem próximo, já juntamos os panos. Aí Casou. Casei. Acabou o tempo, passou uns 5 anos nós casamos, mas vivemos maritalmente durante os 5 anos até casados. E depois desse tempo voltou para Montes Claros, continuando nessa área comercial? Isso, eu saí de... Meu pai, nessa época que eu fui para o Mato Grosso, meu pai tinha mudado para Anápolis, morava em Anápolis e queria voltar para Montes Claros, mas só viria para Montes Claros se eu voltasse do Mato Grosso para ficar em Anápolis no lugar dele. Ele tinha uma máquina de arroz lá em sociedade com meu irmão. Então eu voltei para Anápolis, fiquei em Anápolis um tempo, vim para cá, fiquei um tempo aqui, 1 ou 2 anos, voltei para o Mato Grosso até por volta de 1990 aí que eu já vim definitivamente. Se estabeleceu. Isso. Depois de se estabelecer novamente na cidade, por uma fatalidade, você acabou perdendo sua esposa e tempos depois se casou de novo com a sua esposa atual. Como eu te falei, ninguém nasce para ficar sozinho. Então, minha mulher já sabe, nós temos até um pacto, eu falo com ela, se acontecer de nós dois irmos antes do outro, do caixão mesmo de fundo já tem que estar arrumando o companheiro para o outro. Ninguém pode ficar sozinho, não. Então, não demorou muito tempo, eu casei, graças a Deus, está com 23 anos que eu estou com a Mônica, somos muito felizes. É o que eu falo, Deus sabe fazer tudo na hora certa. Você faça o que você tem que fazer, normal, seguindo os seus preceitos, que Ele te acolhe quando você precisa. Com certeza, o grande homem que está aqui, com certeza tem uma grande mulher ao seu lado. E por falar nisso, a gente vai dar mais um intervalinho e volta já para falar a respeito de ACI. Segura aí.